Pessoal, é o seguinte, né? Na última aula a gente falou aí sobre Ethernet, né? Um cabeçalho Ethernet, alguns campos, né? Endereço MAC, tá? Foi esse o último conteúdo, tá? Agora a gente vai dar uma estudada, né? Em redes locais virtuais, né? Ou VLAN, tá? Esse tipo de tecnologia, né, ela surgiu aí para. Deixa eu ver se está gravando mesmo. Tá. Ela surgiu, né, para resolver alguns problemas, né, que existem em uma rede local, tá? Utilizando aí somente aí o protocolo Ethernet, tá? Se a gente pensar um pouco aí no tipo de redes, né, que são as redes comutadas, utilizando o protocolo Ethernet, que foi o que nós vimos, né, na aula passada, tá? Um dos problemas, né, que são encontrados é a falta de isolamento de tráfego, tá? Então, por exemplo, a gente viu o protocolo ARP, né? O que acontece quando um computador A quer enviar uma mensagem para o computador B, né? Vou colocar aqui, tá? Porque aí a gente vai construindo uma redinha aqui, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, né, um switchzinho aqui, né? E vou colocar 4 máquinas aqui, né? Esse switch, tá? Vou ligar esses computadores. Tá? E o que a gente tinha era o seguinte, né? Ó, vou colocar IP nessas máquinas aqui. A gente tem aqui, né? Ó, vou nomear as máquinas, tá? Vou colocar aqui o endereço IP delas. Tá? Então eu tenho aqui, ó, uma redezinha aqui configurada, né? Se eu quiser enviar, né, uma mensagem, né, usar o serviço de ping, né, e enviar, né, uma mensagem ping, né, de uma máquina para outra, tá? A gente viu o que acontece, né? O computador, como ele, né, em uma rede local trabalha com endereço físico, né, que é o endereçamento MAC, tá? Ele vai fazer o que? Ele vai perguntar para a rede, né, para todo mundo aqui, né, quem tem o IP, né? Se eu mandar, né, do IP 10 para o IP 11, né, ele vai perguntar aqui quem tem, né, esse IP 11, e o IP 11 vai responder, tá, com o endereço MAC dele para depois fazer a comunicação, né? Então foi isso que a gente viu, né, na aula passada, tá? Depois, se alguém tiver alguma dúvida, aí a gente resolve, né? Qual que é o problema? O problema, né, do isolamento de tráfego é que, primeiro, né, nesse caso aqui, a gente tem as 4 máquinas na mesma rede, né?
Lá em redes 2 vocês vão entrar, né, junto com o Kleber, né, ele vai comentar, né, sobre endereçamento IP, né, e aí vocês vão entender o que é uma máquina, né, através do IP aqui, né, o que é uma máquina pertencer a uma rede ou não. Então aqui, né, a gente tem o 92.168.0, que significa o endereço de rede, né? Então todas elas estão na mesma rede, tá? O que eu estou falando aqui? Estão na mesma rede lógica, né? Porque na mesma rede física elas vão estar de qualquer forma, tá? Mas então elas estão na mesma rede lógica, tá? Então se eu quiser mandar uma mensagem, né, da máquina 10 para a máquina 11, a máquina 10 ela vai criar, né, uma mensagem ARP, né, vai enviar para o switch vai fazer o que? Ele vai dar um broadcast, né, enviar para todas as máquinas perguntando, ó, quem tem o IP 11, vai mandar para essa, vai mandar para essa, vai mandar para essa. Pessoal, beleza aí? Parece que caiu. Tentando conectar, vocês estão me ouvindo? Pra mim aqui caiu. Vocês estão me ouvindo? Opa, voltou aí? Vocês estão me ouvindo aí? Opa! Hã? Ah, eu ouvi uma parte da conversa aí. Valeu, Kleber.
Onde que eu parou aí? Que caiu. Vou comentar aí rapidão, né? Então, o que acontece é o seguinte, né? Vocês estão me ouvindo bem aí? Beleza. Então, o que acontece é o seguinte, né? Quando um computador, né, tipo 10, ele vai mandar pro computador 11, né? Um ping, o que acontece? Ele gera um ARP, né, um broadcast para perguntar para todo mundo, né, quem é o dono desse IP. E aí os outros IPs que não tem nada a ver com isso vão receber essa mensagem ARP. Então você tem um fluxo de dados aqui que talvez não precisaria. Você fala, beleza, né? O Kleber me ensinou, né, em redes 2 que eu posso alterar, né, e colocar máquinas em redes diferentes, né? Mas mesmo assim, tá? Mesmo se eu colocar, né, mudar a rede, tá? Não se preocupa com isso, tá, pessoal? Por enquanto, porque isso aqui é assunto o Kleber explorar bem depois, né, com vocês, tá? Mas mesmo se eu alterar a rede, né, e agora elas pertencerem a redes diferentes, né? Opa. Tá? Ainda assim vai gerar uma mensagem broadcast, um ARP broadcast aqui para essas duas máquinas, né? Se a gente fizer esse testezinho aí, vamos testar aqui. Tá, ó, ele gerou um ARP, né? E agora o switch ele vai perguntar quem é o dono do IP. Ou seja, mesmo que está em rede diferente, essas duas máquinas elas receberam essa mensagem ARP, né? Então existe um problema de isolamento de tráfego, né, que pode acarretar aí em alguns problemas, né? Por exemplo, algum problema de segurança, né? Pode falar. Opa. Tá aqui já, perdão. Opa, isso aí mesmo, Kleber. Então, é o que o professor Kleber disse, tá, pessoal? Não precisa se preocupar com essa parte aqui do 1 e do 0, tá? Que isso aqui vocês vão aprender, vai ficar craque nisso depois, tá? Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, que logicamente, né,
essas duas máquinas elas não conversam com essas duas, tá? Mas na camada 2, essas máquinas elas enviam mensagens broadcast, né, entre elas, tá? Isso aí depois lá acho que vocês têm até uma disciplina, né, que é uma disciplina de segurança, né, que vocês vão ver, né, que através disso aqui é possível colher informação suficiente aí para fazer alguma coisa, né? Mas enfim, então você tem alguns problemas que podem acontecer a partir da hora que você não tem esse isolamento de tráfego, né? Então eu coloquei aqui, né, que eu falo em mensagem broadcast, por exemplo, né, todos os nós da rede recebem pacotes mesmo se estiverem conectados em computadores diferentes, né? Uma outra coisa, né, que também a gente pode falar, né, talvez o uso ineficiente aí dos switches, né? Então se você tem lá 80 máquinas, né, que você quer dividir essas 80 em 10 grupos, né, tivesse lá um switch de 96 portas, tá? Você poderia fazer isso de forma completamente isolada, né, com VLAN. Em uma rede, né, comutada, você não consegue, tá? Justamente por causa desses problemas de broadcast camada 2, tá? Outra coisa é você conseguir isolar, né, os computadores em uma rede, né, que não esteja usando VLAN, né? Mas se você quiser mudar de rede para rede, né, você teria que literalmente mudar o cabo, né, que não é nada interessante, né, caso você quiser aí adicionar ou remover uma máquina dessa rede, tá? Então é o seguinte, né, para resolver esses tipos de problemas, né, a gente tem aí a tecnologia de VLAN, tá? Uma rede virtual, né, local, o que ela faz é o seguinte, né, é definir portas do switch que vão pertencer a uma rede virtual, né? Então nesse exemplo, dessa figura aqui, né, eu tenho um switch, tá, com 16 portas, né, e está reservado aqui em azul mais claro, né, para uma VLAN, e em azul mais escuro para outra VLAN, né? Então eu poderia colocar aqui, né, ó, que esse azul mais claro aqui seria uma VLAN, né, ó, da engenharia elétrica, e essa daqui uma VLAN da ciência da computação, tá? Ou seja, máquinas que estiverem aqui nessa VLAN de ciência da computação não vão trocar nenhum tipo de mensagem com as máquinas da engenharia elétrica, tá? Elas estão completamente isoladas, certo? Beleza por enquanto? De boa? Beleza. Vamos criar aqui então uma VLAN, que esse slide aqui era só para criar. Eu deixei aqui, tá, pessoal? Como criar, né, criar redes aí virtuais lá pelo client lá do switch
no Packet Tracer, mas a gente vai ver utilizando aí as interfaces gráficas mesmo, tá? Então é o seguinte, se nesse caso aqui, né, ó, deixa eu apagar essa. Se nesse caso aqui, né, eu ainda estou enviando, né, mensagens aqui, né, ó, quando eu tentei mandar um ping, né, do 10 para o 11, ainda foi mensagens ARP para o 12 e para o 13, né? Se eu quisesse realmente isolar essa rede, né, essas duas redes aqui, ó, né, eu poderia criar uma VLAN. Então o que eu posso fazer aqui? Vou entrar no meu switch, tá? Em VLAN. Bom, eu quero duas VLANs, certo? Uma VLAN para esse conjunto de computadores e uma VLAN para esse conjunto de computadores, né? E aqui eu posso adicionar as minhas VLANs, né? Então eu vou colocar o número aqui, ó. Vou colocar 10, né? E vou colocar aliás, o nome aqui, ó. O nome eu vou colocar, sei lá, né? Engenharia elétrica, né? Bacharelado em engenharia elétrica, né? Vou adicionar. E depois eu vou colocar uma outra VLAN que é bacharelado em ciência da computação. Tá? Então adicionei as duas VLANs aqui no meu switch. Agora eu preciso fazer o que? Eu preciso falar, né, para o meu switch aqui, né, configurar esse switch para que ele entenda quais computadores fazem parte dessas VLANs. Então eu quero que o meu computador 10, né, faça parte da VLAN da engenharia elétrica, né, da minha VLAN número 10, e o computador 11 também da minha VLAN número 10. Né? Então como que eu faço isso? Né? Eu preciso ver qual é a interface que está ligando esse computador 10. No caso aqui, ó, é a interface 0. Tá? E a interface que liga o 11, que nesse caso aqui, deixa eu ver se aparece aqui, que é a interface 1. Tá? Então a interface 0 e a 1 do switch, né, eu vou configurar para que pertença a VLAN 10, né, que é de engenharia elétrica. Tá? Então eu venho aqui na minha interface 0, né, e vou colocar ela na engenharia elétrica. A interface 1 também na engenharia elétrica. Tá? Aqui já aparecem os comandinhos, tá, pessoal? Eu deixei lá também para quem quiser fazer isso aí na mão. Beleza? Agora, observa que ela vai reconfigurar, tá? E eu vou fazer o mesmo para os outros dois computadores. Então, na interface 2 é ciência da computação, e na interface 3 também ciência da computação. Tá? Beleza, está configurado aqui, né? Ó, deixa eu voltar para o real time aqui para configurar. Então já está configurado, né, o meu switch aqui, né, com duas VLANs, a VLAN número 10 e a VLAN número 11, né, que é engenharia elétrica e ciência da computação, tá? E agora a gente vai fazer o mesmo teste, né? Eu vou mandar uma mensagem, né, de 13 para o 12, tá? Para a gente ver se vai gerar um broadcast ou não, tá? Então eu venho aqui, né, ó, simulação, vamos mandar aqui, ó, ele vai gerar um ARP porque ele não conhece esse IP13, né? Aliás, o IP12, tá? Então ele vai mandar um ARP, né? Vamos dar uma olhada nesse ARP aqui. Esse ARP é um broadcast, tá? Então, o que o switch vai fazer quando é um broadcast? Vai mandar para todas as portas, menos a porta que ele recebeu, certo? E aí, mandou apenas para essa máquina,
Por que que mandou apenas para a máquina 12? Porque essas duas não fazem parte mais da rede. Aliás, elas fazem parte de uma outra rede virtual, tá? Então o switch ele já está configurado, né, que essa porta, né, que ele recebeu essa mensagem ARP, né, deve mandar um broadcast para as outras portas, né, que pertencem à mesma rede virtual, a mesma VLAN. Beleza? Tranquilo por aí? Beleza? Vamos ver, peraí. Eu não lembro agora. Eu vou abrir o Wireshark, você quer saber, né? Ah, não, dá, eu vou mostrar. Opa, pera lá. Aqui, ó, vamos dar uma olhada. Eu vou mostrar isso aqui, eu acho mais legal na hora que eu colocar um tronco, né, Kleber? Acho que fica mais interessante, né? Tá? Então, pessoal, o que eu fiz aqui, ó, foi separar essas duas redes, tá? E ter um isolamento aqui de tráfego, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu só ver se que ele não coloca, né, o cabeçalho de VLAN, né? Eu vou colocar no tronco, é mais interessante, tá? Então, né, na verdade, assim, né, um dos grandes benefícios aí, né, para a utilização de VLAN é justamente esse isolamento, tá? Uma outra coisa que acontece é o seguinte, né? Deixa eu passar no slide. Isso aqui eu vou pular, tá? Porque isso aqui é só um passo a passo aí. É o seguinte, vou pular aqui. É quando a gente tem, né? Quando a gente tem a situação que a gente tem duas redes. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, que é mais fácil. A gente tem aqui, né, ó, duas redes, né? Duas redes físicas de computadores, né? Essas redes, né, podendo aí estar ligadas, né? Deixa eu colocar essas duas redes aqui, elas podendo estarem aqui ligadas, tá? E você ter necessidade de colocar máquinas, né, em redes físicas diferentes na mesma VLAN, tá? Então colocar, por exemplo, essas duas máquinas aqui estão, né, em engenharia elétrica e você quer colocar essas duas máquinas aqui também na VLAN de engenharia elétrica, tá? Quando você faz esse tipo de informação, aliás, de configuração, você também garante o isolamento nessa rede. Então, somente essas quatro máquinas elas receberão mensagens referentes ou mensagens broadcast ou mensagens referentes a máquinas dela mesma, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de configuração, eu vou alterar agora, tá? Vou configurar aqui
10, 11, 12, 13. Aqui, 4. Então tem essas máquinas e eu gostaria agora de fazer exatamente isso, né? Colocar essas duas aqui em engenharia elétrica e essas duas aqui em ciência da computação, só que elas estão em uma rede física diferente, tá? Para isso, pessoal, foi definido, né, um protocolo para que isso fosse possível, tá? Esse protocolo é o protocolo 802.1q, tá? Que foi padronizado aí pela I3E, beleza? Esse protocolo aqui ele permite realizar, né, a ligação entre dois switches, né, através de um tronco, né? Então esse ligamento, essa ligação aqui, né, ela é chamada, né, quando é utilizado aí uma VLAN, né, uma configuração de VLAN, como tronco entre esses dois switches, tá? O que esse tronco aqui ele permite? Ele permite trafegar mensagens de VLANs diferentes, né, entre switches diferentes, separando aí por informações de cabeçalho que a gente vai ver depois, tá? Então, só para ver se não passa nada que eu esqueço de falar, né? Não, isso aqui eu vou falar depois, tá? Então é o seguinte, vamos configurar aqui a nossa rede. Primeiro eu preciso colocar, tá, que essas interfaces aqui, ó, tanto a interface 4, né, do switch 0, a interface 4 do switch 1, elas estejam, tá, configuradas para trabalhar como um tronco de VLAN, tá? Então eu vou entrar no switch, certo? E vou vir aqui, qual que é? Aqui é a 4. Então eu venho aqui na interface 4, tá? E escolho, né, um modo trunk, né, para esse switch entender que essa interface aqui vai trabalhar como um tronco de VLAN com outro switch, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, né? Tá? No outro switch. Agora, esses dois switches aqui, eles já estão configurados aí para trabalhar com o protocolo 802.1q, tá? Essas interfaces eu também vou precisar configurar. Como eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né, nesse switch já estão criados aqui, ó, criadas as duas VLANs. Se não tivesse, no mundo real não daria Ctrl+C, Ctrl+V, eu teria que fazer exatamente a mesma coisa, né? Adicionar aqui uma VLAN com o mesmo número, né, para engenharia elétrica, com o mesmo número para ciência da computação, tá? A mesma coisa eu teria que fazer o que? Configurar as interfaces, né, físicas desse switch para as VLANs que eu quero, né? Então, interface 0, né, na VLAN de engenharia elétrica, a 1 também de engenharia elétrica, a 2, né, já ciência da computação, que é a 11, né, e a 3 também, e a 4 aqui está como um tronco, beleza? O que eu preciso fazer aqui é o que, né, trocar o endereço IP, porque isso aqui não vai alterar sozinho, né? Deixa eu só lembrar aqui, 12, 13, 14, 15. Então, do máquina 12.
13. Beleza, eu coloquei aí as máquinas, agora estão configuradas, tá? Bom, se eu quiser agora enviar, né, uma mensagem ping aí, né, ó, da máquina 10 para a máquina 12, tá? Vamos ver o que acontece, né? Eu vou vir aqui para o modo simulação e vou enviar uma mensagem entre essas duas máquinas, tá? O que essa máquina vai fazer? Ela vai gerar um ARP, porque ela não conhece, né? Ela não tem aqui na tabela MAC dela associado esse endereço IP a um endereço MAC, né? Então ela vai enviar um ARP, né? O ARP aqui, vamos dar uma olhada nele, ó, é um broadcast, tá? Então vai enviar um ARP. O que o ARP vai fazer, né? O que esse ARP ele vai fazer? O que o switch vai fazer com essa mensagem ARP, né? Vai enviar para todo mundo da VLAN. Então ele vai mandar para esse computador que já recusou aqui, né? E vai mandar para o tronco, tá? Essa mensagem de tronco aqui, né, ele enviou por quê? Porque é uma mensagem broadcast, tá? E aí ele envia o pacote ARP para as duas máquinas que pertencem à mesma VLAN do computador 10, tá? A partir daí, né, vai retornar a mensagem ARP para fazer o envio usando o protocolo ICMP, tá? Ele vai gerar, a gente vai pegar agora esse protocolo ICMP aí para dar uma olhada nele. Bom, uma coisa fica interessante aqui, né? Ó, vamos dar uma olhada nessa mensagem entre esses dois switches aqui que utilizou o tronco, né? De comunicação entre eles, tá? Então vamos abrir aqui os detalhes, tá? Vou colocar em cima aqui que é mais fácil. Então o que está acontecendo aqui, né? O computador 10 está mandando um ping para o computador 12, tá? Então eu tenho a mensagem, aliás, a origem, né, do endereço MAC do computador 10 e o destino do computador 12, né, do endereço IP lá final 12. A coisa fica interessante, pessoal, porque é o seguinte: no cabeçalho Ethernet, né, a gente deu uma olhada nele lá e viu quais são os campos, né, desse cabeçalho. Quando a mensagem enviada, né, através de um tronco, tá, utilizando aí a tecnologia de VLAN, o que acontece na verdade é que esse quadro Ethernet, tá, ele é encapsulado dentro de um quadro VLAN, tá? Dentro de um quadro, na verdade, Ethernet 802.1Q, tá? Ou seja, isso aqui é incrementado o cabeçalho dele, tá? Desse quadro, para que ele consiga trafegar aqui. Eu não falei lá no começo que a transferência de uma mensagem, né, entre os dois switches vai falar, né, vai separar de qual VLAN pertence, porque essa mensagem ela pode chegar aqui, esse switch vai falar, beleza, eu mando para quem? Qual VLAN? Ciência da computação ou engenharia elétrica, né? E é por isso que é colocado informações a mais no cabeçalho
Ethernet, tá? Então eu tenho aqui, ó, um campo, né? Esse campo aqui é um identificador de protocolo. O que esse campo está me dizendo, né? Ó, 0x aí significa que esses números estão em hexa, né? E aí eu tenho o 8100. O 8100 é o código, né, que representa o meu protocolo 802.1q, tá? Depois desse campo, na verdade esses dois campos aqui são incrementados, tá? Nessa comunicação, o identificador o identificador da VLAN, né? O identificador de rótulo, que é chamado, né? Esse identificador aqui, ele fala qual VLAN que deve ser, que o switch deve encaminhar. Então o switch 1, né? Ele vai receber esse quadro, né? E vai olhar nesse campo do cabeçalho, tá? O que ele deve, para quem que ele deve, quais as portas que ele deve encaminhar essa informação, tá? Se fosse um broadcast, ele enviaria para todo mundo, né? Nesse caso não é mais um broadcast, então ele tem um destino aqui, né? Que ele vai enviar só para o destino, tá? Mas o que esse campo ele fala para a gente, né? O primeiro zerinho aí, ó, né? Ele fala aqui nos slides tá comentado, né? Mas esse primeiro zerinho aqui, né? Opa, aqui, né? Tem lá ó, o 0x, né? Tirando o 0x, depois do x, né? A gente tem 000A. O primeiro 0, que são 4 bits, né? Representa a prioridade, né? Desse quadro, tá? E o protocolo que está sendo utilizado. Tá? O protocolo acima, tá? Do protocolo que está encapsulado dentro do Ethernet 802.1q, tá? Depois eu tenho 12 bits aí, né? 00A, que representa para qual rede VLAN esse quadro vai ser encaminhado. Eu vou perguntar para vocês, o que é A em hexadecimal para decimal? A é igual a quanto em decimal? Justamente, é 10. E 10 é o que? 10 é a nossa rede, né? A gente não configurou a nossa rede lá de engenharia elétrica com o número 10. Então ele está falando aqui, ó, para caminhar para engenharia elétrica, tá? Ele está configurado aqui no switch, aqui o 10, né? Que o A, que é igual a 10, é a engenharia elétrica. Então ele vai encaminhar para as portas, tá? Que correspondem a essa VLAN, tá? Aqui eu coloquei tá, aqui tá uma separaçãozinha aí do quadro, tá? E aqui tá bem especificado aí, né? Ó, os bits, né, de prioridade, tá? E o bit para falar qual é o protocolo. Esse protocolo aqui, ó, né, a gente observar lá, primeiro zerinho, que são esses 4 bits aqui, ele é 0, né? Significa o quê? Que os 4 bits são 0, tá? A prioridade é 0, né? Prioridade mais baixa, e que é padrão, e o único bit aqui, ó, que é o protocolo que vem acima do protocolo 802.1q, que é o protocolo Ethernet, tá? Que é simbolizado pelo símbolo 0. Beleza? Então, quando chegar essa informação aqui no switch, ó, se a gente continuar, né, essa simulação, né, ó, na hora que for enviada essa informação lá para o computador 12, tá, a gente não tem mais, tá, essa informação de rótulo, né, de prioridade, né, e nem
o campo que fala, né, que o protocolo acima, né, é o protocolo Ethernet, tá? Então aqui eu já tenho, né, o protocolo utilizado dentro da minha rede local, que é a Internet 2, beleza? Ele altera, né, ele pega, acessa aquela informação, acessa o cabeçalho, vê para quem é que tem que enviar, né, através do campo de destino com o endereço MAC, né, e através de qual é a VLAN que está sendo que essa mensagem pertence, né? Então ele encaminha justamente para aquela VLAN, beleza? Pessoal, alguma dúvida aí? Beleza? Se eu encaminhar, né, ó, uma mensagenzinha, né, ó, com da rede aqui, né, ó, que seria da rede virtual de ciência da computação, para outra máquina de ciência da computação, é a mesma coisa, tá, pessoal? Vou pegar aqui. Ó, se eu pegar aqui, ó, eu tenho agora, né, aqui o rótulo aqui, ó, é o rótulo letra B. Letra B é o que? É 11, né? Então, ou seja, essa mensagem ARP aqui, né, ó, o switch pegou essa mensagem, chegou no switch 1 aqui, né, ó, chegou aqui no switch 1 essa mensagem ARP, tá? Para que eu vou mandar isso aqui? Para todo mundo da onde? De que rede virtual? Da rede virtual ciência da computação, né? Que é a rede virtual 11, né? Que é o Bzinho aí em hexadecimal. Então ele vai enviar para todas as máquinas da rede 11, né? Que já enviou, né? Que já enviou. Beleza? Pessoal, sobre VLAN, Kleber, você quer acrescentar mais alguma coisa? Será que eu esqueci de falar alguma coisa aí? Eu acho que ele... o Felipe, não sei se eu entendi a pergunta, mas assim, né? Quando você envia uma mensagem de uma máquina para outra, quando é a primeira mensagem, ele não sabe, tá, o endereço MAC, né? Lembra lá na última aula que aqui é uma rede local, né? Rede local não trabalha com IP, tá? Trabalha com endereçamento MAC. Então, para essa máquina aqui, a 10, né? Enviar uma mensagem aqui para 12, né? Agora, como eu já tinha mandado antes aí mensagem, se eu mandar agora vai direto, tá? Não vai por broadcast, não vai usar ARP, não vai usar nada, vai mandar, porque aqui já tem, né,
que o endereço IP 12 está associado a tal endereço MAC, tá? Então ele já vai mandar pelo endereço MAC direto. Agora, quando ele não sabe aqui na tabela dele, ele manda um ARP perguntando para todo mundo, fala, ó, gente, quem tem o endereço 12 aí? Aí quem tem o endereço 12 responde, fala, sou eu e meu endereço MAC é esse. Aí ele registra o endereço MAC aqui, né, correspondente ao endereço IP 12, e aí a partir disso ele manda mensagens diretamente. Era isso? Beleza, Kleber, valeu. Pessoal, então continuando aí, tá? Imagina o seguinte, né? Vamos voltar aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui. Rapaz, que dificuldade que esse negócio. Não vai. Então imagina o seguinte, tá? Se eu tenho, né, essa estrutura de rede, né? E sei lá, por algum motivo, né? Eu queira fazer uma ligação. Tá? Entre mais máquinas aí, né, que saem desse terceiro switch que eu acabei de colocar, né? E aí eu faço uma ligação seguinte, né? Ó. Aqui não tem porta. Eu faço esse tipo de ligação aqui, né? Ó. Tá? O que acontece quando eu faço esse tipo de ligação? Vou deixar em simulação aqui para não executar. Deixa eu apagar aqui. Para não executar. O que acontece quando eu faço esse tipo de ligação? Se eu mandar, tá? Vamos voltar
lá para as mensagens broadcast da vida, né? Quando o switch, né, ele recebe uma mensagem broadcast, supondo que eu tenha, né, nesse switch aqui também máquinas que estão na minha VLAN de engenharia elétrica e de ciência da computação, tá? Eu quero criar uma VLAN, né, utilizando aí 3 switches, né? Quando um computador desse aqui, né, um computador 10, por exemplo, ele enviar um ARP broadcast, tá, para esse switch ele vai enviar para os troncos, certo? Então ele vai enviar para todas as portas, né, menos para a porta que ele recebeu, tá? Quando ele enviar essa mensagem broadcast para deixa eu falar um pouco mais baixo aqui, porque já brigaram comigo, porque o neném está dormindo. Então, quando uma mensagem broadcast, né, chegar aqui nesse switch, ele vai fazer a mesma coisa, né? O que o switch vai fazer? Ele vai mandar um broadcast, né, menos para a porta que recebeu, para o tronco e para as máquinas, né? Então essa mensagem broadcast vai vir para cá. Esse switch vai fazer a mesma coisa, ele vai mandar um broadcast para as máquinas e para o tronco, menos para que ele recebeu, então ele vai vir para cá. O que esse switch vai fazer? Fazer a mesma coisa, fazer a mesma coisa. Então vai ficar, tá, infinitamente essa mensagem ARP trafegando entre esses 3 switches, tá? Então, quando acontece isso, né, aliás, para evitar esse tipo de situação, né, foi criado um protocolo para cuidar, né, da configuração das portas dos switches, justamente para evitar esse tipo de problema, tá? Esse protocolo, tá, pessoal, é o protocolo Spanning Tree, ou STP, tá? Vou colocar aqui, tá? Ou Spanning Tree Protocol, tá? Então, esse protocolo aqui ele resolve o problema do laço infinito, tá? Entre os switches, beleza? Acontece que não, pode interromper aí, valeu. O que a Sabrina está perguntando? Vamos ver aqui. Professor, em um primeiro envio não se sabe qual a máquina corresponde àquele IP. Beleza. E também não se sabe o MAC. Na verdade, o Sabrina, é assim, né? A hora que uma máquina ela quer se comunicar com outra, né? Ela tem que saber o endereço IP, tá? O professor Kleber já colocou aí, né? Então você precisa conhecer o endereço IP. Só que a comunicação é feita pelo MAC, tá? Então, como a comunicação é feita pelo MAC, ele vai dar um grito na rede inteira, falar quem tem esse IP. E aí só aquele que tem esse IP responde com o MAC que ele tem, tá? E aí passa a existir a comunicação.
Sabrina, o ARP ele foi criado justamente para isso, tá? Para resolver esse problema, né, de como saber o endereço MAC da máquina que você quer conversar, tá? Beleza. É, Perdi onde é que eu tava agora. Mas então é o seguinte, né? Vamos voltar lá que aí eu lembro. Então é o seguinte, né? Esse, essa estrutura aqui, né? Né, que pode causar aí um laço infinito, né? Entre os switches, né? Ele pode ser evitado, né, com o uso do protocolo aí STP, tá? Beleza. Mas como que esse protocolo funciona, né, exatamente para evitar esse tipo de... Opa, tô falando aqui e ele tava sem som aí. Beleza? Estão ouvindo agora, né? Então, beleza. Então, voltando aqui, tá, pessoal? O Span Tree, né, como já havia falado aí, ele é o protocolo para evitar justamente esse laço aqui infinito, né, para que os protocolos, mensagens não fiquem rodando aí, né, na rede até travar tudo, né? Então, ele define aí para fazer, né, toda a configuração aqui, né, e evitar esse tipo de laço, ele tem alguns mecanismos, tá? Então, o que ele acontece? Ele define a árvore de comunicação automaticamente, né, pelo menor MAC, tá? Então, a gente vai ver, né, que o Span Tree ele utiliza um endereço MAC, tá, configurado para cálculo do Span Tree, né, e esse endereço MAC ele é utilizado, né, justamente para configurar qual vai ser a prioridade dos switches, né, e definir quais são as portas ativas ou não, tá? Aí existem outras formas, né? Por exemplo, custo, né, que tem, né, de comunicação de um ponto para o outro, né? Então ele vai definir a configuração de portas através de custo de comunicação. Isso aqui acontece logicamente, a gente tem aqui três switches, né? Então a gente tem o custo é o mesmo, né? Então para você sair daqui, né, e vir para cá, é o mesmo custo, né, do que desse daqui também para vir para cá. Agora tem, por exemplo, um custo diferente, né, de sair do switch 0 até o switch 1, o custo é menor se você vier, né, por esse caminho aqui. Agora, se você tiver que passar por esse caminho, o custo é maior, tá? Então, o custo é, na verdade, o tempo que você leva, né, de um ponto até o outro, tá? Isso aí também é definido com o protocolo STP, tá? Deixa eu voltar lá, certo? Outra coisa é você manualmente alterar a prioridade do switch, né? É possível que você altere a prioridade do switch e até for parar para pensar, né? Depois a gente comenta isso. É interessante, né, que seja feito isso, tá? E definir qual é o switch, qual forma que vai ter essa arquitetura desses switches para que eles se comuniquem, né, da melhor forma que você deseja aí, né, tá? Então, vou soltar aqui, ó, a simulação aqui, deixa o STP agir aí, né, por si só. Ele vai começar o envio de mensagens STP, tá? O que está acontecendo aqui agora, tá, ó, é o que a gente chama, né, é chamada de processo de eleição. O que vai acontecer aqui?
vai ser eleito entre os 3 switches um switch que é o chamado de switch root, tá? Esse switch root vai ser o switch com maior prioridade desses 3, né? Eu vou esperar aqui, tá? Terminar essa configuração para depois a gente comentar sobre ela, tá? E depois a gente dá uma olhada lá nos cabeçalhos aí da vida, nos campos aí das mensagens, tá? Observa que ainda tá sendo configurado, né? Ó. Vou soltar aqui que eu acho que é mais rápido. Ó, já foi feita aqui, tá? Ó, a configuração, né, dessa estrutura. Então observa que o protocolo ele pegou essa porta aqui, ó, e bloqueou. Ou seja, agora não é possível mais que um pacote fique trafegando aí infinitamente nessa rede, tá? E nesse processo de configuração foi eleito, né, o switch que é chamado de switch root, né, que é o switch com maior prioridade desses 3 switches. Olhando, né, para esses 3 switches, já é possível saber qual é o switch root, né? O switch root ele tem todas as portas dele habilitadas, tá? Então esse tem as portas habilitadas e esse tem as portas habilitadas. Esse não. Então esse aqui não é o root, certo? Ou o root é esse, ou o root é esse, tá? Uma outra característica do switch root é que ele tem acesso a todos os switches ligados a ele. Então esse daqui, ó, tem acesso, né? Esse switch 1, né? Aqui tá, vou colocar o switch 2 aqui, peraí. Esse switch 1 aqui, ó, né? Ele tem acesso ao switch 2 e ele tem acesso ao switch 0, tá? O switch 2 ele tem acesso ao switch 1, mas não tem acesso ao switch 0. Então qual é o meu switch root? Esse daqui, tá? Depois a gente vai confirmar se esse switch é o root mesmo, né? Então esse switch aqui ele foi eleito como o switch root, tá? E como ele foi eleito? Automaticamente, né, por padrão, a eleição entre os switches ocorre pelo endereço MAC utilizado para cálculo do protocolo STP, do Span Tree, tá? Esse endereço MAC, né, é o endereço ali, ó, VLAN 1, né, lá, 009, tá? O último endereço MAC lá, né, ó. Esse endereço é o endereço utilizado para o cálculo do Span Tree. Se a gente olhar os outros, ó, esse switch é 00D, ou seja, esse valor, né, se for transformado aí, né, o 00D0 é um valor maior do que um valor 0009, tá? E esse daqui é o valor 00E, tá? Que também é maior do que o D, tá? Então eu tenho a ordem de prioridades como sendo esse o primeiro, esse o segundo e esse o terceiro. Já daria, né, também para identificar a ordem desses switches só de olhar. Por quê? Porque o primeiro, o que tem maior prioridade, né, é o root, tá? Ele que vai ser o switch root e ele vai estar ligado às portas, ligado diretamente nos outros switches, tá? O outro switch, né, que tem segunda prioridade, nesse caso com 3, ele tem as suas 2 portas habilitadas, tá? Mas ele não tem acesso aos 2 switches,
né? E o que tem prioridade menor, ele tem uma porta bloqueada, tá? Que vai servir aqui como alternativa caso caia, né? Vai, o que o Gabriel falou, né? Acontece algum acidente aí, né? Ou dá problema em uma dessas interfaces, né? Que seja reconfigurada uma rota. Para isso, né, de tempos em tempos, esse protocolo STP envia mensagens nessa rede, tá? Para recalcular essa árvore aí de comunicação, tá? Essas portas aqui, pessoal, vou começar aqui pelo root, elas possuem nomes, tá? Então essa porta do root, tá? Para os outros switches, elas são portas chamadas designadas, tá? Então eu tenho duas portas aqui, ó, são chamadas portas designadas, que elas são portas que você consegue acessar switches designados, certo? A porta dos outros switches que tem acesso ao switch root são portas chamadas de root, tá? Então essa porta é uma porta root, essa porta é uma porta root, certo? E a porta, né, no caso desse switch aqui, essa outra porta aqui é uma porta designada, tá? Ele tem o switch 0 como um switch designado por ele, tá? E esse switch aqui tem essa porta bloqueada, certo? Se a gente der uma olhada, vamos dar uma olhada nesse daqui, ó. Se a gente der uma olhada nas portas, tá? Desse switch 2, né? Desse switch 2, tá aqui, né? Ó, F5 é uma porta root, ou seja, ela tem acesso a root, tá? E a F4, a interface 4 tem uma porta designada, tá? Que acessa o switch 0, tá? E aí a gente tem outras informações aí, né? Encaminhamento, o custo, né? Padrão aqui que já é gerado aqui pelo próprio Packet Tracer, né? As prioridades, né? Tipo aí, UDP, tá? Beleza? Então essas portas elas recebem nome, tá? É possível mudar essas configurações, lógico, alterando aqui a prioridade do switch, tá? Uma coisa interessante, né, é que a gente comentou que o endereço MAC ele é atribuído, né, no processo de fabricação do equipamento. Então, o root, né, dessa forma de comunicação, o root, como ele tem um endereço menor, na teoria, ele é um equipamento mais antigo, né? Na verdade, na teoria, na prática, é um equipamento mais antigo que os outros equipamentos. Então, às vezes, você não quer deixar o seu equipamento root, né, como o principal switch da rede, como, aliás, o mais antigo, como o switch root da rede. Então, você pode alterar a prioridade, né? Pode alterar aqui a prioridade do switch justamente para que ele possa funcionar aí como um switch só de encaminhamento, né? E pegar um switch mais novo e colocar ele como root, tá? A gente pausar aqui. Se a gente olhar agora, né? Vamos dar uma olhada num protocolo aqui, né? Numa mensagem aqui. Dá uma fuçada aqui. Vamos ver aqui. Ó. Se eu der uma olhada aqui, né, nos campos do cabeçalho, né,
eu vou ver o seguinte, né, ó, um endereço de destino aqui que é utilizado, tá? Aqui ele não pegou, mas pera lá, deixa eu executar mais aqui. Aqui, ó. Esse endereço aqui, ó, tá? É o endereço utilizado para configuração de STP, é o endereço multicast, tá? Então, para esses dados trafegarem nessa rede, né, é utilizado para cálculo de STP o endereço multicast, esse endereço MAC multicast, tá? Uma outra coisa interessante, né, é o seguinte, ó, aqui a gente tem o ID do root, né? Então vamos ver aqui, ó, se esse daqui é realmente o endereço, né, o endereço MAC do root, né? Ó. Tá vendo lá, ó, o VLAN 1, né? Ó, 00097C, né? Então eu tenho aqui, ó, o meu endereço MAC do switch root. Isso daqui, pessoal, é a prioridade desse switch, tá? Se a gente olhar, todos os switches têm a mesma prioridade, então está sendo utilizado o que? O menor endereço MAC, tá? Ele foi eleito como root porque esse endereço é o menor dentre os três aí, tá? Isso aqui é chamado de o identificador do root, tá? Aí tem o campo de custo, né? Tem aqui, né, ó, de novo falando aqui que esse daqui é o identificador do bridge, né, que é o identificador do switch, tá, que é o endereço MAC que está sendo utilizado, tá? Então a gente tem algumas informações que correspondem aí à configuração que foi feita, tá? Eu tinha pego aqui já Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu cancelar isso aqui. Alguma pergunta em relação ao STP? Tranquilo? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos fazer só um exercíciozinho aqui com o STP. Deixa eu salvo aqui. Ó, aqui eu tenho, né? Eu vou adicionar mais um switch, tá? Pra gente ver exatamente como que isso aqui. Deixa eu colocar aqui em simulação. Vai, configurou. Deixa eu rapidinho aqui. Ó, vou colocar aqui em modo simulação, porque eu vou perguntar para vocês o seguinte, né? Quem que vai ser aqui o switch raiz aqui dessa rede, o root, né? Então, ó, eu tenho aqui, né, ó, endereço 002, vou pegar só os primeiros 4, 002, 006 e 0004, tá? Bom, de cara, eu já sei que vai ser um desses dois aqui, não é? Porque são os menores endereço MAC, tá? E aí eu comparo, né? 002 16D4, 002 16AC. Qual que é menor? Esse. Então esse daqui vai ser o meu switch raiz, tá? Eu vou voltar para cá, deixa eu configurar agora, né? Ah, deixa eu perguntar agora uma perguntinha aí. Desse conjunto de 3 switches, tá? Esse conjunto aqui de 3 switches. Qual vai ser a porta bloqueada? Dessas 6 portas aqui, ó, utilizadas, qual vai ser a porta bloqueada?
Responde aí. Não dá pra saber, Felipe? Todo mundo concorda com o Felipe? E aí, gente, estão dormindo aí? Acorda. Bom, vamos lá, né? Ó, eu vou chutar uma porta aqui, tá? Eu já identifiquei que esse aqui vai ser o meu... Vou colocar lá como o Kleber colocou, né? Que é raiz, né? Tá? Eu já identifiquei que esse switch aqui vai ser o raiz. Por quê? Porque ele tem um endereço MAC menor, tá? Do que os outros dois, certo? Então ele vai ser o raiz. Eu vou chutar que ele vai ser o raiz. A característica que o switch raiz tem é que ele tem as duas portas habilitadas e que ele tem acesso aos dois switches, certo? Então, como ele tem acesso aos dois switches, essas duas portas deles estarão habilitadas e essas duas aqui também, porque ele precisa, né, acessar esses dois switches aqui, que são os switches designados dele. Beleza. Sobraram essas duas portas aqui, né? Eu sei que o MAC desse switch aqui, ó, 0002, é menor do que 0006. Quando eu tenho esse tipo de situação, esse switch 5 ele tem uma prioridade maior do que o switch 9. O switch que tem prioridade maior, ele tem uma porta, tá? Isso num exemplo, lógico, né? Com 3 switches, ele tem uma porta root, né? Que vai para o root, e uma porta designate, né? Designada, tá? Então eu sei que nesse switch essas duas portas estarão habilitadas. Então qual vai ser a porta que vai estar desabilitada? Essa daqui. Vamos testar. Todo mundo concorda aí comigo ou não? Vamos ver, né? Se vai funcionar o chute aí, olha lá. Tá, ó. Configurou com a porta bloqueada, a que eu tinha comentado, né? Por quê? Por causa da prioridade, tá, pessoal? Agora, e se eu fizer o seguinte, ó, eu pegar esse switch aqui, né, e ligar esse switch nesses dois aqui, ó, o que vai acontecer? Aliás, deixa eu fazer uma outra. Vou desligar isso aqui, né? E eu vou ligar esse switch aqui. Vou colocar em simulação. E vou ligar esse switch no meu switch raiz, tá? Deixa eu reiniciar os switches aí. E eu liguei. Beleza. Dessa forma aqui, logicamente, não vai ter problema de laço, tá? Mas se eu fizer isso aqui, né, ó, tá? O que vai acontecer? Se eu perguntar agora quais serão aí, qual vai ser a porta bloqueada, ou se vai ter aí mais do que uma porta bloqueada. O que vocês acham? Vai ter mais de uma porta bloqueada aqui ou não? O que vocês acham aí? O Felipe acha que não vai ter porta bloqueada. Sabrina acha que tem.
Ó, vamos pensar aqui, Felipe. Se esse daqui manda um broadcast, o broadcast chega aqui e manda para cá, e esse daqui manda para cá, eu já tenho aqui, né, ó, um problema aqui de laço infinito. Então eu preciso ter uma porta bloqueada aqui, tá? Eu preciso aqui dessa porta bloqueada, tá? O que acontece aqui, pessoal, é que eu coloquei aqui já de propósito, né? Mas vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo para ficar mais fácil entender. Eu tenho esse switch aqui, ó, que é ele tem um endereço MAC menor do que esses três aqui, tá? Que é o 0002. Esse daqui tem 0004. Então esse daqui vai continuar como o meu root, que vai habilitar essas três portas aqui e vai habilitar essas três portas aqui, certo? Porque ele tem que ter acesso, beleza? Então esse switch raiz, ele já vai habilitar todas essas portas, vai ficar essas duas aqui, ó. Aliás, essas quatro portas aqui, né, pra gente pensar aí, certo? Esse switch aqui, ele tem o MAC 0002, esse aqui 0006 e esse 0004, tá? Esse tem prioridade maior sobre esses dois switches aqui. Então ele vai fazer o que aqui? Ele vai habilitar as duas portas dele. Então essa porta aqui vai estar habilitada, certo? E esse switch aqui, ele tem uma ligação direta com o switch root, tá? E uma ligação com o switch 3. Se a gente for olhar para o MAC, esse switch 3, ele tem uma prioridade maior do que o switch 9, tá? Mas vamos ver o que acontece aqui, ó, porque aqui fica interessante, tá? Eu vou voltar em tempo real, eu vou deixar configurar para vocês verem o que vai acontecer. Qual das duas portas aqui vocês acham que vão ser bloqueadas? A do switch, logicamente, né? A do switch 6. Por quê? Porque nesse caso aqui, ele tem a menor prioridade. Beleza. E se eu fizer isso aqui, ó? E agora? Deixa eu passar para a simulação. E agora? Perguntinha de prova. Fica desse jeito ou vai mudar? Vamos dar uma olhada? Se eu soltar aqui, pessoal, observa o seguinte, tá? Eu tenho uma hierarquia, tá? Eu tenho uma ligação aqui, né, com o switch root, tá? E eu tenho uma hierarquia, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui já começou a mudar, né? Ó, por causa dessa hierarquia de acesso aqui, né, eu tenho que a situação em que um switch com um MAC menor, ele tem prioridade menor do que um switch com um MAC maior. Por quê? Porque eu tenho um lance aqui de custo, pessoal. Né? Lembra que o custo, né, para uma mensagem sair do switch 3, né, até o root, até alcançar a raiz, é maior do que saindo do switch 9, tá? Então ele tem uma prioridade hierárquica menor do que o meu switch 9, tá? Então a porta bloqueada vai ser do switch 3. Eu quis fazer esse exercíciozinho aqui, né, para vocês entenderem que a coisa não é
simples assim, pega o menor e é o root e depois sai, né, atribuindo aí o que é porta habilitado, que é bloqueado, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma situação de prioridade menor, mesmo quando o MAC é menor, tá? Beleza? Numa situação como o Kleber, né, comentou, provavelmente tinham muitos switches lá, né? Então, deve ter ocorrido, né? No caso não tinha, né, o span tree lá, mas se tivesse, né, deveria ocorrer, né, de uma forma utilizando aí prioridades não só pelo endereço MAC, tá? Mas também pelo custo, beleza? Ou pela prioridade do switch, né? Que também é possível alterar. Aqui é o custo de envio da raiz para outro. É menor do que do outro para a raiz. Da raiz para o outro. Do que do outro para a raiz. Não entendi. Entendi, Felipe. Sim, sim. Eu acho que no Pact 3, eu acho que é possível também você colocar o custo quando você altera qual tipo de, de meio de transferência. Se eu não estou enganado, dá. Mas enfim, assim, né? Ou é o número de salto ou a taxa de transferência, né? Entendeu, Felipe? Tranquilo? Pessoal, mais alguma dúvida aí? Se não, a gente encerra, né? Porque extrapolou. Aqui tem um exemplozinho, tá, ó, que tá no slide. Depois eu disponibilizo isso aqui para vocês também. Beleza? Mas isso aqui é fácil, né? É só colocar lá e fazer aí replicar o que a gente viu na aula, que vocês vão conseguir analisar tudo. Beleza? Então, tranquilo? Ah, beleza, Kleber. Dá um tempinho aí, pessoal. Ô Felipe, se caso a gente, se eu passar algum exercício aí, né? A gente passar algum exercício, né, que vai ter que calcular, levar em consideração o custo, aí vai ser passado sim, tá? Fica tranquilo. Ah, beleza.